São 3 contratações anunciadas de uma só vez. Pois é, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Vitor. Boa tarde, tudo bem? Moisés. Tudo bem, né? Tudo certo, meu amigo. Rapaz, meu amigo Vitor e ouvintes da Transamérica, colegas de equipe, vou lhe falar, viu? Quando acabou o jogo, aí o Santa soltou aí, né, um O pessoal tava pacote. esperando acabar o jogo, né, Moisés? Tava aguardando aí o pessoal sair da TV, né, Vitor, para trazer as informações. Mas vamos falar desses contratados, porque o Santa anunciou 2 zagueiros e um lateral esquerdo, e a gente vai começar com os 2 zagueiros, tá? Um zagueiro experiente, outro nem tanto. E a gente já começa trazendo o mais experiente, o Luiz Felipe. O atleta tem 27 anos, é da cidade do Rio Bonito, no Rio de Janeiro, canhoto. Nesta temporada defendeu 3 equipes. Defendeu o Motoclube, o Betim e o Botafogo de São Paulo. O atleta tem aí uma rodagem, né, de minutagem nesta temporada de 1.784 minutos jogados nesta temporada. O atleta disputou 10 jogos no Motoclube, disputou 7 jogos aí no Campeonato Mineiro, módulo 2, com o Betim, e finalizou esta temporada no Botafogo, jogando a Série B, onde ele fez 7 partidas. O atleta tem 27 anos, está contratado pelo Santa Cruz, é um zagueiro canhoto. Tem passagem, a sua base foi no Flamengo de São Paulo, passagem pelo Foz do Iguaçu e também pelo Central aqui do nosso estado. E a gente adianta e fala também do zagueiro Paulo César. Esse atleta vem em regime de empréstimo do CSA. Inclusive a gente trouxe essa informação. O atleta tem 24 anos, 1,86 m. Nesta temporada defendeu as cores do Potiguar, onde fez 3 partidas e também jogou no CSA. Saiu do Potiguar, fez 3 partidas e depois foi para o CSA disputar o campeonato da Série C. Não só Série C, como também Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Alagoano. No total de jogos nesta temporada, o zagueiro fez 21 jogos. O atleta tem 1.530 minutos jogados. Outro detalhe, desses 21 jogos feitos pelo atleta, pelo zagueiro Paulo César, 19 foram como titular. Então o atleta, quando passou no Potiguar, fez 3 partidas como titular e também no CSA fez 18 partidas, apareceu também como titular nos jogos. Então o atleta tem 1.530 minutos jogados nesta temporada. Ele tem passagem pelo Botafogo do Rio, onde começou, onde foi sua base, passou também pelo Ceará, Independente de Limeira, Potiguar, Grêmio Anápolis e CSA. E a gente finaliza esse pacote de contratações do Santa Cruz com o lateral esquerdo, o Juan Tavares. O atleta tem 21 anos, é natural de Nova Lima, Minas Gerais, tem 1,79 m, canhoto, é um lateral esquerdo, claro, tem passagem nessa temporada, pelo Paysandu, onde fez 4 jogos, e pelo Cuiabá, no time B, onde fez 7 jogos. No total, na temporada, o Juan Tavares tem 11 jogos entre Paraense, Copa Verde e Copa Mato Grosso. São 758 minutos jogados. O atleta tem toda a sua categoria de base no Goiás, onde ficou de 2018 até 2022, né? E tem aí a passagem pelo Paysandu e nessa temporada, além do Paysandu, o Cuiabá. Então, 3 contratações, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. O Santa que estava buscando esses profissionais, a gente até trazia aqui que o Santa estava buscando esses atletas e aí contratou. Só reforçando, o zagueiro Paulo César vem do CSA, tá? Vem por empréstimo até o fim do campeonato pernambucano. Já o Luiz Felipe, 27 anos, também zagueiro, esse vem do Botafogo de São Paulo, vem definitivo, e o Juan Tavares, lateral esquerdo, vem do Cuiabá, regime de empréstimo, até o fim do estadual, viu, Vitor?
Agora vamos lá, Moisés, vamos somar aí os contratados desde o começo até agora. Já são quantos para cada posição, para que a torcida não se perca aí com tanta gente nova? Isso. São de 17 contratações, né, até o momento. Vamos lá. Para o gol, André Luiz. Para a zaga, Rafael Pereira, Luiz Felipe e Paulo César. Para as laterais, Totti, Wellison, João Vitor e Juan Tavares. Meio campo, Caio Melo. Deixa eu trazer aqui, que são muita gente, viu, Vitor? Caio Melo, o Lucas Bessa, João Pedro e também o Lucas Siqueira. E para o ataque, Matheus Matias, o Willy Barbosa, o Pedro Bortoluso e João Diogo. Então esses foram os contratados pelo Santa Cruz e também o Tiaguinho. 17 contratações do Santa Cruz finalizando, né? Vale aqui ressaltar que esses atletas contratados chegam na próxima semana, viu, Vitor? E falta o goleiro também, que tá no Recife, que aguarda aí a questão burocrática para ser anunciado também? Isso, Vitor. O William Assima está aguardando a questão burocrática para que o Santa Cruz possa anunciar oficialmente como goleiro do Santa. Mas contratados, anunciados, foram aí o Luiz Felipe, né? Também o Paulo César e o Juan Tavares, atletas contratados nesta tarde, viu, Vitor? Ô, Maílson, olha só, o Santa já fez jogo treino contra o Serra Branca, fez um jogo treino com os garotos da base, né, do Sub-20. Já tá treinando aí há 2 semanas. E aí contrata 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Será que a gente entende isso aqui como já o pedido do técnico de que, olha, tem que contratar porque o pessoal da base que chegou não tem a condição de dar resultado, a gente precisa mesmo de contratação? Será que é isso ou será que já estava no planejamento, hein, Maílson? Olha, Vitor, pelo menos pelo que a gente vem acompanhando, aparentemente, me parece algo dentro do planejamento. Algo de complementar ainda o elenco, já que o Santa Cruz tem dificuldades para contratar, tem dificuldades em todos os setores. Não é fácil você contratar para um clube que não tem sequer prospecção oficial de disputar um campeonato brasileiro, ou seja, o Santa Cruz não tem hoje um calendário para a temporada toda. Então é um desafio você também conseguir fechar com alguns jogadores. Então, ao que me parece, era um certo calo da diretoria do Santa Cruz a complementação desse setor. E ao que parece, com a chegada desses 2 jogadores para o setor de zaga, o Santa Cruz aí sim consegue preencher com os jogadores que já tem e ainda com esses que chegaram. Jovens jogadores de uma idade interessante, jogadores que reforçam esse setor defensivo também, Vitor, no sentido de você ter a experiência do Rafael Pereira, mas você ter também jogadores jovens que podem dar uma contribuição em um outro aspecto nas partidas. Eu me questiono aqui, viu, Moisés, a questão dos garotos da base, né? Quantos garotos da base vão permanecer com a chegada desses novos reforços, né? Você chega com 2 novos zagueiros. Os zagueiros da base vão ter oportunidade? Será, Moisés? Então, veja, os zagueiros vêm sendo utilizados, né? Os da base, os 2 atletas, principalmente o Cristiano e o Juan Robert. Esses Tem atletas... alguma informação do desempenho deles? Se o técnico se agrada deles? Alguma coisa de bastidor que a gente tenha informação? Veja, Vitor, a informação que a gente tem é que os atletas têm sim agradado o treinador. É tão tal que eles participaram, né, repetindo a zaga por 2 oportunidades. O jogo contra o Serra Branca e o jogo contra o Sub-20. E deve repetir amanhã novamente, tá? Então, ele gostou do desempenho. Mas o que está pesando é a experiência. O Santa vai fazer um jogo complicado contra o Altos, precisando a classificação, precisando se classificar. E aí você sabe, Vitor, a experiência conta muito. O Rafael Pereira, ok, vai chegar na próxima semana. Terá 12 dias para entrar em forma. Você traz um atleta como o próprio Luiz Felipe, que também é experiente, né? Então,
o Santa Cruz está prezando por isso. 2 atletas da base estão sim agradando, mas ele quer atletas mais experientes, atletas com mais rodagem, com mais minutagem, principalmente para um jogo tão decisivo que é contra o Altos no dia 7 de janeiro. Então, essa zaga, o Santa já falava que queria a contratação de 3 zagueiros. O Santa oficializou o Rafael Pereira, e aí buscou o Diego Ivo, buscou o Perema, não conseguiu avançar com esses atletas. Um foi para o Confiança, o outro renovou com o Concórdia, então ficou complicado. O mercado para o Santa, de fato, está muito difícil, principalmente na zaga. E agora conseguiu a contratação do Luiz Felipe e conseguiu a contratação por empréstimo do atleta que vem do CSA, que é o Paulo César. Então, essas 2 contratações já estavam na mesa do Santa buscando reforçar essa zaga. A lateral esquerda também, o Juan Tavares, né, que vem em regime de empréstimo do Cuiabá, o Santa queria um lateral para disputar vaga com o João Vitor. João Vitor tem desempenhado muito bem nesses jogos treinos e também durante as atividades no CT1 das Cobras, mas precisava de ter um lateral com mais experiência, com mais rodagem. Então traz um atleta que é jovem, mas que tem aí uma rodagem por outras competições, já jogou profissional pelo Paysandu e pelo Cuiabá, então isso também contribui para que esse atleta tivesse à frente dos demais que ali estão. Santa Cruz não tinha um zagueiro um lateral esquerdo, de ofício, estava improvisando o Bernardo. Então veja, era improvisação de um atleta da base, e o Santa buscava esse lateral. O Santa ainda vai em busca de um meia e um ponta. O goleiro já está na casa, mas falta oficializar. Então, se a gente contar aqui, restam 2 contratações para que a diretoria do Santa Cruz, né, o departamento de futebol, feche esse elenco para a próxima temporada, viu, Vitor? E eu lembrei agora, viu, Maílson, também de uma declaração, né, do gerente de futebol, Francisco Salles, sobre os garotos da base, né, onde ele dizia que os garotos não poderiam ser cobrados, que eles não poderiam ser responsabilizados pela condição do Santa Cruz, que não dava para colocar nas costas deles o peso, né, da necessidade de resultados, que seria a salvação do Santa Cruz na temporada. Talvez seja mais ou menos isso, né, essa busca por experiência, ainda que atletas mais jovens ainda, mas que já tenham alguma experiência, alguma rodagem, para não colocar o peso sobre as costas aí dessa garotada que está subindo agora da base, né, Maílson? Sem dúvidas, Vitor. É bem por aí o caminho. O que a gente percebe é que o Santa Cruz precisa desses jogadores, como falou o Moisés, com essa minutagem. Assim como nessa temporada de 2023, o Santa Cruz começa 2024 com uma tarefa bastante difícil, né, no que concerne a Copa do Nordeste. A equipe tem 2 decisões para poder tentar chegar à fase de grupos da competição. Não é fácil você já começar uma temporada com decisões, com verdadeiras finais de campeonato. Então o Santa Cruz vai precisar de uma superação extremamente significativa no início de temporada para tentar atingir o primeiro objetivo, que é passar da primeira para a segunda fase dessa repescagem e depois entrar na fase de grupos da competição, que a gente fala repescagem, às vezes fala primeira eliminatória, mas na verdade a competição é tratada como primeira fase da competição e a segunda fase sendo a fase de grupos. Ô Moisés, e vai ter jogo treino amanhã? O time vai ser mantido? Vai ter alteração? Como é que é, Moisés? Então, Vitor, amanhã contra o Globo, o Santa faz aí um jogo treino, está tratando como jogo treino, no CT1 das Cobras, às 3 horas da tarde, fechado para a torcida, mas aberto para a imprensa, tá? Amanhã a imprensa vai poder acompanhar esse jogo treino no CT1 das Cobras. E há uma possibilidade de amanhã o Itamachule poder utilizar 2 atletas, que até o momento ele não pôde contar com esses jogadores em um jogo que a gente pode aqui falar também, tá, Vitor? É um jogo contra uma equipe que é de primeira divisão do Potiguar, uma equipe que também é nova, que vem de uma derrota por 6-2 no amistoso ontem, mas, claro, é uma equipe profissional. Então, Santa Cruz vai testar aí a sua força com esse time que é o Globo do Rio Grande do Norte. E amanhã, essa equipe de Itamar deve ter algumas mudanças, começando na defesa. Então, a equipe deve ficar dessa forma, Vitor. André Luiz no gol, o Totti
vai para a lateral direita, então Totti vai fazer a sua posição, né, de origem, que é a lateral direita. A dupla de zaga, repetir mais uma vez, Cristiano e o Juan Robert, e na lateral esquerda, o João Vitor. O meio-campo, ele continua com Lucas Bessa, Caio Melo e João Pedro, e no ataque, aí é que está as duas novas mudanças. A entrada do João Diogo pela ponta direita, Thiaguinho pela ponta esquerda e o Pedro Bortoluso aí como centroavante. Então, essa é uma expectativa que amanhã esse time seja, que entre em campo no primeiro tempo do treino, seja dessa maneira, porque ele vai testar esses dois jogadores que ainda não tiveram oportunidades para disputar um jogo-treino. Nem contra o Sub-20, nem contra o Serra Branca, ele vai ter essa oportunidade amanhã contra a equipe do Globo no CT Ninho das Cobras, viu, Vitor? Novas observações aí do Itamar, né? Vai oportunizar outros jogadores, colocar o Totti na posição dele, já viu mais à frente, vai colocar na posição dele e vai fazer as análises, né, Maílson, para saber o que é mais indicado para o jogo com altos, né? Bom, daqui a pouquinho o Maílson fala sobre isso. Ô Moisés, e qual é o atacante que disse que recebeu aí uma ligação do gerente de futebol do Santa, ficou surpreso e ficou feliz? Pois é, o Pedro, né? O Pedro Bortoluso, ele concedeu coletiva de imprensa e ele disse que ficou surpreso quando recebeu a ligação do gerente de futebol do Santa, que é o Francisco Salles, convidando para ele vir defender as cores do mais querido. Vale aqui a gente ressaltar que o Pedro estava no futebol da Romênia, né? No Uta Arad. Então, o atleta, quando recebeu a ligação e o convite, de pronto ele já aceitou vir jogar no futebol pernambucano e em especial no Santa. Ele disse que vê com muita alegria esse convite e que está vendo na visão dele, a evolução nos treinos tem sido muito importante e que essa equipe vai estar preparada para o jogo contra o Altos. A gente sabe que o Pedro, né, o Bortoluso, é um jogador mais experiente, é um centroavante, tem passagem pelo futebol internacional, futebol brasileiro, e ali na frente, né, um cara que faz gols. Então, ele disse que está muito feliz, ficou muito feliz pelo convite e que está pronto para defender as cores do Santa Cruz, viu, Vitor? Vitor? É o teu convidado daqui a pouquinho, Moisés? Isso, Vitor, isso mesmo. Daqui a pouquinho ele fala aqui na Transamérica. Legal. Fala aí, Maílson. Tudo ok por aqui. Você pode repetir a pergunta, por favor? Maravilha, meu amigo. Não, eu falava sobre os jogadores que o Moisés disse que vão ser oportunizados, né? O Bortoluso na frente, o Totti vai voltar para a posição dele, fez algumas análises nos primeiros 2 jogos treinos. Isso. E agora vai oportunizar outros jogadores, ou, no caso do Totti, de volta na posição dele, para ver o que é melhor para o jogo com altos, né? Exatamente, Vitor. Eu conversava com o Moisés também durante essa semana, e um dos pontos muito positivos desse início de trabalho, a gente sabe que é tudo muito embrionário ainda no Santa Cruz, nas demais equipes também, mas o técnico Itamar Schulli, ele tem conseguido adaptar algumas situações onde ele pode ter o Totti numa função diferente, onde ele pode aproveitar um atleta de repente em uma condição diferente, e isso é importante não para que seja algo rotineiro, mas circunstâncias de partida podem exigir isso. É claro que cada jogador tem sua especialização dentro daquela posição específica em que ele trabalha, mas vejo de muito bom grado, né, de muita positividade que o Itamar Schulli esteja buscando essas questões e que ele também oportunize o jogador, como vai fazer agora, a jogar na sua posição, para ele ver exatamente dentro do elenco que tem, dentro do desenho tático que tem, onde é melhor e como é melhor ele utilizar determinado atleta para uma sequência de temporada, para uma temporada em que pese, como eu falei anteriormente, que o Santa Cruz ainda não tenha um calendário completo da temporada, mas vai ter um primeiro quadrimestre de jogo em cima de jogo. Maravilha, daqui a pouquinho o Moisés volta com o Pedro Bortoluso. Santa Cruz. Troca de passe. Pronto, antes de chamarmos aqui a sonora do Pedro Bortoluso, vamos trazer que o Santa Cruz comunicou agora há pouco a sua 4ª contratação do dia. Trata-se do meia Matheus Melo, o atleta vem do 15 de Piracicaba. Nesta temporada fez 35 jogos, marcou 7 gols. Durante as resenhas da Transamérica, iremos trazer mais detalhes deste meia que o Santa Cruz acabou de anunciar.
E agora vamos ouvir o Pedro Bortoluso. Não foi uma surpresa, não tinha trabalhado com ninguém. Quando o Salles me ligou, me fazendo convite, fiquei surpreso e muito feliz. E logo aceitei, por causa que eu sei da tradição do Santa Cruz. Então, quando cheguei aqui, é uma estrutura muito boa, que dá para nós atletas trabalhar do bom e do melhor. Então, é só aproveitar e dar sequência na temporada.